Can you see it? Yeah, perfect. We see Okay. the full screen. So welcome everyone. Bem-vindos, bem-vindas to this Insectopia webinar. Thank you also for the quick reaction because it was a last-minute webinar, and despite of the short notice, there is a lot of interest on this webinar called the Pollinating Insect Crisis: A Threat to Human Survival. So I guess with this title, it's very easy to catch the attention of the people, no? Because Yeah. our survival is threatened. So thank you very much to the colleagues from the University of Évora. It was really great to get your interest in on hosting this webinar. And before starting the webinar, I would like to do a little introduction of the EU-Green Alliance and the Insectopia Initiative for those who are not familiar with this. And please note that the webinar will be in Portuguese. Only this part of this presentation will be in English. So if you can go to the next slide, please. The Insectopia initiative is framed in those actions that we are developing from the EU Green Alliance, in line with the Sustainable and Healthy Campus. This is our Work Package 8, and different initiatives and actions are taking place in the campuses across the 9 universities of the EU Green Alliance. The EU Green Alliance is the European University Alliance for Sustainability. And of course, when we are talking about sustainability, insects play a key role in the ecosystems, in the social, environmental, and economic sustainability. So we are very happy to be working on this initiative because even we are focusing very much in the university campuses, the initiative is growing and growing and is connecting education, research, ecological restoration, and we are really thinking about creating a lasting environmental and societal impact while fostering collaboration with the different stakeholders. Let's go to the next slide, please. This webinar is expected to inspire ideas to contribute to the core objective of the Insectopia, which is the design and the implementation of creative solutions to support biodiversity in our university campuses and beyond. So again, through activities as this webinar, we expect teams in all the different 9 universities of the Alliance to submit proposals that contribute to the development of insect-friendly spaces, initiatives, events, and creating these true insect utopias. The idea is that each university will select a winning team, and that winning team will see how the project is implemented in the campus. The recognition of those teams that will be promoting this idea will be public, and which is meant to be an amazing event that will be happening in the first week of June in Spain, in Jarandilla, where all those winning teams will come, will bring their ideas, will further work on the development of those ideas, will participate in an intensive program, or well, we'll see how intensive it is, but we are expecting to organize a hackathon and some training and cultural activities during this retreat, where all the costs will be covered by the different universities. So just before passing the floor to our speakers, if you can go to the next slide, please. Just to remind you that we are aiming to contribute to the following objectives. So we want to support local biodiversity in our campuses and develop sustainable, functional and environments for insects. So the idea is to provide nesting sites, shelter and food sources, but we also want to use natural and recycled materials, so to have as less impact as possible and to make those installations or those projects long-lasting. And one of our main objectives is to create educational tools. So really reference spaces to learn, to further research, and to contribute to these educational purposes of the EU Green Alliance. And last but not least, we want to encourage creativity and innovation. So please let your imagine fly.
go into the different webinars that are recorded in the Insectopia website. I will copy paste it in the chat. And yeah, we hope that this webinar will inspire you for further action and for further ideas. So if you go to the next slide, I would like to say a few words about our amazing speakers today. Again, thank you very much to the University of Évora, our neighbors and friends for the organization of this interesting webinar. With us, we will have Rita Acedo. She's a biologist and PhD student at the University of Évora and technician at the biology department. Her main interests are conservation biology and applied ecology with a focus on entomology. This is a word we are, if you are not familiar, we are all learning. So entomologists are with us on entomology and botany and their role in agroecosystems, biodiversity, and ecosystem services. With Rita in the same room is André Oliveira, is also a biologist with expertise on conservation biology and science communication, and is a research technician at the University of Évora. Besides being a passionate naturalist, his main interests include habitat restoration and biological interactions. So, with any further ado, dear speakers at the University of Évora, the floor is yours. The webinar will be recorded and then will be made available for everyone. So, thank you, and let's go into Portuguese. Amazing and beautiful language. Thank you. Thank you, António. Thank you. Então, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui a falar sobre um tema que somos tão apaixonados e escolhemos este título precisamente para cativar o interesse das pessoas sobre os insetos polinizadores. E então eu vou começar um bocadinho por falar nos insetos no geral. Os insetos são um grupo muito diverso, que têm uma grande diversidade de tamanhos. Temos insetos enormes e insetos minúsculos. Temos uma grande variedade de cores, de formas, de adaptações ao meio em que vivem e às formas de alimentação, de reprodução, etc. E são um grupo que sobreviveu a 5 extinções em massa. E talvez por isso, e conjuntamente com o grande número de insetos que existem no nosso planeta, aqui neste gráfico nós conseguimos ver, não sei se vem o rato, aqui temos os animais, e isto aqui é um gráfico que mostra a biomassa. Aqui temos os animais, e dentro dos animais os artrópodes são aquele grupo que tem a maior biomassa do planeta. E, portanto, talvez por isso nós podemos pensar que eles nunca se vão extinguir, eles não estão ameaçados, eles existem em todo lado e chateiam-nos muito. Para além disso, nós temos uma percepção muitas vezes negativa sobre este grupo de biológico, não é? Sobre os insetos. É um grupo que tem espécies horríveis, espécies perigosas, que são pragas, e tudo isto é muito influenciado pela nossa envolvência, não é? Pelos filmes, pela literatura, pelas nossas influências familiares, mas efetivamente temos alguma razão para pensar isto, porque efetivamente há certos insetos que são negativos para a nossa vida, quer sejam porque são pragas de culturas ou porque transmitem doenças, como é o caso do mosquito da malária, mas também temos de ver o lado positivo dos insetos. E os insetos têm uma importância enorme que nós às vezes não conseguimos reconhecer. Eles são dispersores de sementes, ou seja, ajudam as plantas a conseguir que se disseminem para sítios muito afastados do sítio onde elas estão, que elas não se movimentam, não é? Para além disso, são muito importantes em termos de reciclagem de nutrientes, porque são decompositores de matéria orgânica, quer animal, quer vegetal, e isso é muito importante, por exemplo, para a fertilidade do solo. E para além disso, apesar de haver insetos que são pragas, há outros que são controladores de pragas. E a Joaninha, temos aqui esse exemplo, que é assim o ícone do controle biológico que pode ser realizado nas culturas agrícolas.
Além disso, os insetos são uma fonte de alimento, para outros grupos de animais, para as aves, mamíferos, répteis e anfíbios, mas também podem ser um alimento para o ser humano. Já há milhares de anos que é conhecido registros, que são conhecidos registros de entomofagia, e há muitos locais no globo que atualmente têm essa propensão e usam muito os insetos na sua alimentação, nomeadamente em África, na Ásia e na América do Sul, mas neste momento estamos a ver se conseguimos ampliar esse gosto pelos insetos e incluí-los mais na nossa alimentação em zonas que não são tão culturalmente aptas ou habituadas a comer insetos, como é o caso da Europa. E quando falamos na alimentação, falamos também na importância que eles têm como polinizadores. A polinização é o processo essencial para a reprodução das plantas, e se não houver polinização, nós não vamos ter a maior parte das frutas e das sementes de que nos alimentamos. Portanto, só para terem uma ideia, na Europa, 4 em 5 plantas que nós utilizamos na nossa alimentação depende da polinização por insetos e, portanto, iríamos ficar muito reduzidos na nossa variedade alimentar se os insetos desaparecessem. Mas não é só em termos alimentares, eles também são importantes na reprodução de plantas que nos dão fibras vegetais, e na medicina também é importante ter consciência que a nossa medicina parte muitas vezes de plantas, e se nós não tivermos este cuidado, se calhar vamos perder muitas espécies que nós utilizamos também na medicina. E quando pensamos em insetos polinizadores, pensamos normalmente em borboletas e abelhas, isto porque elas são efetivamente os polinizadores mais eficazes, mas há outros grupos de insetos que também têm algum papel relevante na polinização, quer sejam vespas, moscas, escaravelhos, as borboletas noturnas, que eu não estou aqui em imagem, mas também as formigas, que é assim o grupo que eu mais gosto. Pronto, em Portugal nós temos mais, só para terem uma ideia, mais de 700 espécies de abelhas. Pronto, não é só a abelha do mel, o abelhão ou o zangão que a gente reconhece facilmente como sendo diferentes. Nós temos mais de 700 espécies de abelhas, mais de 200 espécies de moscas das flores e mais de 140 espécies de borboletas. Mas, afinal, os insetos estão em crise porquê? Os insetos estão em crise e os polinizadores, sendo insetos, também estão em crise, não é? O primeiro estudo que mostrou um pouco esta problemática surgiu em 2017, e foi um estudo que foi realizado durante 27 anos e utilizaram um género de armadilhas, que são as armadilhas Malaise, e foi em zonas naturais na Alemanha. E este estudo, quando analisou os dados de 27 anos de recolhas, observou que havia um declínio muito acentuado na biomassa de insetos voadores, cerca de 76%. E isto é um decréscimo mesmo muito grande. E principalmente se pensarmos que este estudo foi realizado em zonas de proteção. Portanto, normalmente estas zonas deviam proteger e deviam acautelar a perda da biodiversidade, mas se calhar não são assim tão eficazes nisso. Para além disso, foram surgindo outros estudos, e existem vários estudos a nível mundial que apontam então para esta crise. E é uma crise muito alargada, porque nós temos insetos que estão ameaçados em Porto Rico, temos uma redução dos abelhões nos Estados Unidos, temos uma diminuição das borboletas no Japão, o desaparecimento dos caravelhos bosteiros em Itália e a perda de libelinhas na Finlândia. Portanto, são estudos que existem, que foram feitos em vários sítios diferentes do mundo
e todos eles indicam esta perda de biodiversidade, esta perda de biomassa, não só para espécies raras, mas também para espécies comuns. E isto é muito preocupante porque as espécies raras podem ser muito importantes em termos de conservação, mas as comuns são aquelas que vão acabar por fazer um maior trabalho de polinização, de composição, etc. Depois houve um outro estudo de 2020, exatamente, que foi liderado até por um português, o Pedro Cardoso, e este estudo também é assim um alerta grande para a extinção dos insetos. E este estudo aponta já para uma série de fatores que podem estar a influenciar esta perda da biodiversidade relativa aos insetos, nomeadamente a perda de habitat e a sua fragmentação, a poluição, as espécies invasoras, como é o caso agora da vespa asiática, que chegou e pode ameaçar uma série de espécies que nós temos cá em Portugal e que são autóctones, as alterações climáticas, a sobreexploração e a co-extinção. E a co-extinção é quando uma espécie desaparece. Imaginem, há uma planta que é muito localizada e é rara e acaba por ser dizimada por uma razão qualquer. Se houver um inseto que dependa apenas daquela planta, esse inseto também se vai extinguir. Pronto, e então aqui também há a co-extinção como um fator que pode influenciar esta crise. Este problema tem vindo a surgir muito também na comunicação social e desde 2018, desde o primeiro estudo, o tal estudo de Krefeld, alemão, que começou a surgir e com títulos assim muito assustadores, não é? O apocalipse dos insetos, ou o Armageddon, isto é mesmo para assustar, porque efetivamente as pessoas às vezes precisam de ser alertadas, que isto é efetivamente um problema sério. E recorrentemente vão surgindo notícias na comunicação social sobre este problema relacionado com a crise dos insetos. Em Portugal também, e em Portugal fala-se também da questão da agricultura, dos pesticidas que podem estar muito associados à perda da biodiversidade. Depois, o que é que nós fazemos em Portugal em termos de conservação? Há várias entidades que trabalham com insetos em Portugal e essas entidades acabaram por sentir a necessidade de criar uma rede colaborativa. E então criaram o Polinet, que é uma rede colaborativa para a avaliação, conservação e valorização dos polinizadores e da polinização, e esta rede inclui quer a comunidade científica, através das universidades e dos centros de investigação, inclui a sociedade civil, qualquer um de nós pode ser membro, eu e o André somos membros da Polinet, por exemplo, também entidades do Estado, como o ICNF, a Direção-Geral da Agricultura e outros parceiros que trabalham para a conservação dos insetos, por exemplo, as associações, a ATAGES, a Sociedade Portuguesa de Entomologia, portanto, criaram todos esta rede, e esta rede promove reuniões, promove workshops, tenta fazer ações para aumentar a consciência sobre este problema associado aos polinizadores, e também promove ações de ciência cidadã. Para além disso, acaba por ser o ponto de apoio para a criação de outros projetos, nomeadamente o projeto Arcade, que pretende mapear e conhecer melhor todas as coleções entomológicas que existem no país, principalmente entomológicas, mas mais direcionadas para os polinizadores, com vista a ter dados de base para se perceber o que é que se passa ao longo do tempo com os polinizadores e ter também um conhecimento melhor da distribuição de espécies e da sua abundância. Para além disso, também criou um projeto que é o Polinização. E a polinização, o grande objetivo é criar um plano de ação para a conservação dos polinizadores em Portugal. Este projeto
vai fazer a monitorização dos polinizadores, vai promover formação de pessoas para que cada vez haja mais pessoas que consigam identificar os polinizadores. Também promove ações de ciência cidadã, nomeadamente o FeedCount. Esta aplicação foi traduzida para português através deste projeto e qualquer um de nós pode utilizar no telemóvel e contribuir com dados sobre polinização para este projeto. E também fazem ações de comunicação. Para além disso, tanto a Polinet como estes projetos estão muito relacionados com redes mundiais, nomeadamente o Promote Pollinators, que é uma rede mundial de entidades também que estão envolvidas na conservação dos insetos e principalmente dos polinizadores. E pronto, e agora? Como é que nós podemos apoiar os polinizadores? Ou o que é que nós podemos fazer para melhorar as condições para que eles possam existir junto de nós? Vou mostrar aqui um pequeno vídeo que é em inglês. Nós tentámos pôr aqui as legendas em português, mas que ilustra muito bem, para já resume um pouco aquilo que eu estive a falar e acaba por dar algumas dicas do que é que se pode ir fazendo para ajudar os polinizadores. Já estamos a ouvir. For some reason I cannot hear it. Can you hear it? No, Yes. no, it's not working, No. the song. Sim, Não nós estão a estamos conseguir ouvir ouvir? o som. Não, não. Peço desculpa, pois faltou ativar aqui um botão. Vamos voltar aqui ao início. What's happening with bees? Agora sim. Great. Ok. When people ask Então, me about bees, they usually don't know exactly what bees are. They often think of the honeybee, basically because it gives us honey. The honeybee is only one of the many bee species, and it is quite special because it is managed by beekeepers. But there are many more wild bees. Some are big, others small, hairy, or shiny. Some have long antennae, others short antennae. Some have a red behind, some have a yellow behind. There are more than 20,000 different species of bees in the world. For context, there are twice as many bee species as bird species. Most live solitary lives rather than nesting in colonies with a queen, and they are crucial for plants. For example, some bee species are awesome at pollinating tomatoes, while others are good with rosemary, pears, or blackberries. Altogether, they allow plants to reproduce, including most of the crops that feed us. Unfortunately, many of them are disappearing. But why? Well, the problem is complex. The main cause is that we are destroying the places where they live. We have turned woods and grasslands into crop fields and cities where many wild species cannot survive. On top of this, we use pesticides on our crops, intoxicating the few species that can adapt to them. Climate change also affects them. For example, when temperatures rise, some species are forced to find cooler places to live. If they don't find them, they simply die. Also, we are moving many species around the world. Some of them bring new diseases, with devastating effects for native bees. We know that each of these things is causing some bee species to disappear. But when they happen simultaneously, the extinctions may multiply. What can we do? Well, many things. First, we need to better maintain our landscape by preserving natural areas. Also, we need to make our cities and crops
more friendly for bees. For example, growing native flowers in them. We have to minimize pesticides, even avoid them if possible. We need to slow down global warming by reducing CO2 emissions, and that's not only for bees. Also, we have to be more careful to avoid moving animals indiscriminately around the world. Stopping bee decline is in our hands. In yours, too. E agora vai começar o André. Agora vou falar um bocadinho como é que nós também fazemos esta monitorização então dos polinizadores na universidade. A Universidade de Évora já tem uma longa carreira, por assim dizer, no estudo dos insetos. Sempre tivemos muitas pessoas ligadas, investigadores ligados à entomologia, se calhar inicialmente mais à entomologia agrícola, mas nos últimos tempos temos virado um bocadinho para a conservação destes grupos e por isso também é monitorizada na universidade. Alguns desses estudos tiveram então como base, e ainda estão a decorrer alguns deles, a parte de monitorizar como é que o restauro de habitat está a ser feito, se está a ir num bom caminho e também a pensar nos polinizadores, se o grupo dos insetos polinizadores está então a ter benefício com o restauro que está a ser feito. Por exemplo, temos aqui o exemplo da pedreira na Serra da Arrábida, que é uma exploração então de pedra e minério, e como é necessário fazer um restauro do habitat neste local, um dos grupos que realmente está conectado com a vegetação é sem dúvida os polinizadores, e por isso também há alguns estudos feitos nesse campo em tentar perceber então quais os efeitos desse restauro, se mais natural, se mais ativo, se mais passivo, se teve então resultados positivos para com os insetos. No caso aqui da conservação da biodiversidade, também está atualmente em vigor um projeto dedicado à conservação do montado, especificamente, em que o grupo dos polinizadores é monitorizado para perceber se com determinadas práticas executadas no montado, se temos melhores ou piores contagens de polinizadores, promovemos mais biodiversidade, se os números se mantêm ou até por acaso aumentam, mas quem fala dos montados fala, por exemplo, também nos olivais. É outro projeto que isto também ainda está em curso, está prestes a terminar, mas que até a Rita está a fazer a sua tese de doutoramento também com base nesses dados. Portanto, estamos a monitorizar os polinizadores na conservação dos ecossistemas e em algumas componentes então agrícolas. Por fim, também falei aqui então dos projetos de doutoramento. Um outro que está em curso na Universidade de Évora é então o estudo dos polinizadores e das comunidades de insetos polinizadores nas bermas de estrada. Perceber se diferentes práticas com a questão dos cortes que se tem que fazer por causa dos incêndios e mesmo da gestão que se faz das bermas, da vegetação das bermas, se tem um impacto maior ou menor nos insetos em relação, muitas das vezes, não sei se é uma ideia que tem, mas muitas das vezes estas bermas é o único refúgio natural que temos para muitas das espécies que existem nos nossos ecossistemas. Como do lado lá da cerca das vedações a gestão é feita um bocadinho mais intensa ou de diferente maneira, nomeadamente os insetos podem se refugiar nas nossas bermas, é onde nós temos uma grande variedade de flores, de plantas e que eles podem vir alimentar e sem dúvida que na região do Alentejo então está a ser feito este estudo por uma colega nossa. Agora, em termos de monitorização de longo termo, o que é que nós temos na universidade? Principalmente dois grupos. Estamos a monitorizar as borboletas diurnas e também as noturnas. As diurnas fazem parte, então, de uma participação que temos nos censos de borboletas diurnas, que existem a nível nacional, mas que contribuem para um estudo mais aprofundado em termos europeus. Este European Butterfly Monitoring Scheme. Nós, então, aquilo que fazemos temos um transecto no campus da universidade, em que um grupo de entusiastas, de pessoas que trabalham efetivamente com este grupo, mas não só, estamos a
abertos também à entrada de alunos, de pessoas que queiram vir participar, são sempre bem-vindos, basta contactar-nos através do e-mail da universidade ou através do MED, que é o instituto onde nós trabalhamos, poder nos acompanhar então, nós fazemos a título voluntário um Transet, vou mostrar aqui na Herdade da Mitra, para alguns de vós é-vos familiar. Temos um tracete, então, em que nós percorremos durante cerca de uma hora e meia, a passo tranquilo, vamos monitorizar então as borboletas diurnas que aparecem. E ao longo dos meses vamos conseguindo perceber também a diversidade, as comunidades, e conseguindo repetir este esquema ao longo dos anos, conseguimos perceber então as tendências também dos insetos aplicadas às borboletas, mas dá-nos então uma percepção de como é que se estamos num bom caminho na conservação dos insetos neste local, e a título então nacional e depois europeu, mas estamos num bom caminho ou não para a conservação dos mesmos. Deixar-vos aqui só algumas... começámos então em 2023 este Transet, e que vamos manter pelo menos por este ano. Vamos continuar com o projeto e, portanto, se tiverem interesse podem nos contactar, nós deixamos também os nossos e-mails no final. Para vos mostrar então um bocadinho daquilo que nós nestes últimos anos conseguimos encontrar na Herdade da Mitra, temos espécies muito diversas, com cores, com formas, as borboletas são sem dúvida o grupo que atrai mais as pessoas, porque são bonitas e permitem-nos então através de educação ambiental muito facilmente chegar às pessoas e mostrar a importância então que os insetos têm na polinização. Elas são muito diversas e conseguimos ver ao longo do ano esta diversidade, só num espaço muito pequeno. O Transet não tem mais do que 1 quilómetro e, portanto, em uma hora conseguimos ver muita diversidade. Agora, outra monitorização que fazemos na universidade tem a ver então com as borboletas noturnas, muito apelidadas de traças, mas enquanto que as traças são muitas das vezes 2 ou 3 espécies que existem na nossa fauna e que se alimentam das fibras das nossas roupas, as borboletas noturnas são muito mais diversas. Só para terem uma ideia, enquanto nós temos 140 borboletas diurnas em Portugal, no campo das noturnas temos cerca de 2.000. Ok? Portanto, uma planóplia enorme de espécies que se alimentam de uma diversidade enorme de plantas e que também participam na polinização. Há muita gente que não tem esta ideia, mas há flores que apenas abrem à noite para serem polinizadas pelas borboletas noturnas. Portanto, sem dúvida que fazem um trabalho bastante importante e que passam um bocadinho à margem dos restantes polinizadores. Aquilo que acontece neste caso específico, e aqui pelas fotos vocês conseguem perceber, nós colocamos então um lençol com uma luz que emite não só na zona do visível, mas também no UV e no infravermelho, e que atrai então estes insetos, maioritariamente as borboletas, mas outros, e que já vos vou mostrar um bocadinho então qual a diversidade. Nós ficamos no mínimo 3 horas neste sítio durante a noite, logo após o pôr do sol começamos então a amostragem, ficamos no mínimo 3 horas, mas já aconteceu de ficar até às 4 da manhã, portanto é uma coisa mesmo apaixonante, e nas noites de verão é realmente quando nós temos a maior diversidade de insetos a virem à luz. Já o estudo começou então, e esta monitorização em 2022, e teve a sua conclusão em 2024. Não quer dizer que durante este ano não possa fazer algumas amostragens e, portanto, se tiverem interesse também podem mandar um e-mail, que quando nós decidirmos então fazer as amostragens serão incluídos no grupo e puxamos também para virem acompanhar-nos. Algumas da diversidade de borboletas noturnas, e que não são só castanhas ou cinzentas, com pouca graça e cor, são muito diversas mesmo. Portanto, com 2.000 espécies, a diversidade não falta neste campo. Aqui, na Herdade da Mitra também, nós já apanhámos a maior borboleta noturna e da Europa, que é esta aqui, a Saturna piri, é a grande pavão noturno, e realmente vai aparecendo todos os anos, mais ou menos entre março e abril, ela aparece, mas muitos outros, e não só as borboletas. Aparecem escaravelhos, aparecem vespas e abelhas também à luz. As louva-a-Deus gostam muito de ir caçar à noite e, portanto, também aparecem à luz, mas também aranhas. Há uma panóplia de insetos que vão à luz e realmente são dados muito importantes que retiramos destas monitorizações. Para além disso, e para terem
um bocadinho a componente, como tínhamos o esquema nacional dos censos de borboletas noturnas, também temos esta rede de estações de borboletas noturnas. Em Portugal temos já uma grande concentração de monitorizações que é feita por voluntários, pessoas que muitas das vezes nem têm qualquer conhecimento na área, basta mandar um e-mail para eles e deixo aqui o link para vocês depois explorarem um bocadinho também esta rede de borboletas noturnas e, portanto, uma pessoa pode ter interesse, faz amostragens ao longo do ano, numa determinada época que eles depois também auxiliam nesse campo. Basta colocar uma luz com uma caixa até. Pode não estar presencial e ir só ver que espécies é que aparecem à luz no outro dia de manhã, porque elas ficam sossegadinhas lá na caixa, são atraídas, ficam sossegadinhas, vivas, e depois libertamos-las então na manhã seguinte, mas registamos as espécies que aparecem à luz. Okay? Há uma grande diversidade de estações, mais concentradas no litoral, que é onde também temos a maior parte da nossa população, mas se tiverem interesse e tentarem conseguirem então colmatar aqui alguma falha de dados que tínhamos mais no interior, também são muito bem-vindos. Deixamos aqui as nossas referências que usamos então para fazer esta apresentação e se tiverem interesse podem nos contactar, que estamos abertos a que entrem no grupo então das monitorizações aqui na Universidade e também para apoiar este evento da Insectópia. Obrigado. Wow, amazing. Congratulations. Si hay alguna Thank you. pregunta por el público, por los asistentes, any questions? Podemos fazer nós. Sim. I changed my background with a borboleta. Não sei se alguém já tinha ouvido falar de algumas das monitorizações que nós fazíamos na Mitra, porque há aqui alguns colegas que trabalham efetivamente na herdade da Mitra e que poderiam ter interesse em participar. Mas pronto, vamos pensar para casa e também podem nos contactar mais tarde, sem dúvida. Nós Sim, sim. estamos por lá quase todos os dias. Sim, Eu acabei por não adorei. falar muito, nós acabámos por não falar muito sobre sobre a ameaça para o ser humano, não é? Mas pronto, queríamos efetivamente era deixar este alerta que os insetos são muito importantes, têm muitas funções diferentes e os polinizadores são essenciais na nossa alimentação. E se eles desaparecerem, Não nós- temos chocolate, Não não temos temos chocolate nem café, que é uma Nem das coisas. morangos. Exato. Portanto, António. é importante. Yeah, I have a question because, sorry, I will ask in English, or if you Yes. agree, please. So because one of the objectives of the webinar is to provide the knowledge you have shared with us. This is great, and one of the aim will be to promote, in a way, an insect utopia in the campus of the University of Évora, let's say, no? So if someone wants to promote the presence of butterflies in the campus, or to do something meaningful in the campus that would probably help your research, or implement some kind of technologies for this monitoring, or to do something, do you think the campus of your university will be a suitable place for this? Or, but this is the question, no? Because we want to have pedagogical tools in the campuses, but sometimes for some insects, campuses are not really suitable, and we don't want to waste time in a way. So my question is going in the direction of any piece of advice for someone who wants to develop an initiative in the campus, or to a limit that something is not possible, no? Because I'm trying to ask this question in the webinars to collect some pieces of advice so we don't go in a direction that is wrong, no? So avoid the wrong expectations. Thank you. Okay, our campus is
we have two kinds of campus. So we have several buildings inside in Évora, in the town, and every campus has a garden or as an area that we can turn it more suitable for pollinators. We have green lawns that we could transform to flowering lawns. And so there are many things that we can do in our campus. Besides that, we have this farm. It's only 10 kilometers from Évora, and we have a lot of buildings and a lot of classes also there. And it's where we do the monitoring schemes for butterflies. So there we have we can do whatever we want. Yeah. And it would be very nice to work together with the other universities. Do you want to say something more? No, I think it's that, because in Mitra, yeah, we have a lot of space to do that, and we have a lot of natural habitats, but agriculture too. So it's very good to compare the things and put some material for the pollinators. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you. José Luís, Sim. do you want to Olá, ask something? Em inglês ou em português? Eu Como quiseres. Se quiseres. Em português? Está bem. Somos maioria agora, não é? Não, é uma coisa. Eu tenho que partilhar com vocês também que gostei muito da apresentação e estava-me a lembrar também que nós aqui nós temos aqui uma horta comunitária no campus de Cáceres também, e estamos a criar um oásis de borboletas. É um projeto que tem aqui uma ONG de Espanha que elas te vão dizer que aromáticas tens que plantar, tens que ter lá, e as borboletas que vas a trazer. Então, também é um projeto que vou partilhar com vocês também, que é muito bom. E poderiam fazer isso, porque nós vamos a fazer isto aqui na horta do campus de Cáceres. Já pedi um painel de informação para fazer esse oásis, e então vamos fazer. E outra coisa também que queria partilhar com vocês é que estive a trabalhar nos Açores, na Universidade dos Açores, e ali também tem um programa de borboletas interessante para fazer coisas, e não sei se fazer de ponte ou contato de alguma maneira com a Universidade dos Açores e vocês para tentar monitorizar também as borboletas que estão lá na ilha, nas ilhas nas ilhas continentais. E também, por último, partilhar que o meu filho está cá comigo, está a ver, e está a desenhar borboletas. Está a ver, não conseguem ver. Mas está aqui o meu filho, Muito bom. está aqui a ouvir em português, está a ver as borboletas e está a desenhar borboletas. Exato. Que bom. Está a mostrar. Citizen Science. Só isso, eu vou fazer de ponte e vou partilhar tudo isso. Sim, já mostrei. Obrigado, Carlitos. Bem, temos António. Quem será primeiro? Sim. Tomás ou Tomás? Elia? Tomás and Elia. Tomás, queres ligar o microfone? Olá, boa tarde. É para dizer que a apresentação nós gostamos muito, e como alunos da Universidade de Évora, conseguimos ir ao laboratório onde vocês trabalham com essas espécies de insetos e de borboletas por conta da Rita, que nos recebeu muito bem desde o primeiro dia que nós lá fomos, e que ficamos a conhecer de muitas das espécies de insetos e dos projetos que vocês realizam. E realmente nós, que somos estudantes de biologia, não conhecemos, da nossa área de interesse normalmente não são os insetos por serem esses estranhos e com muitas formas de ser, e chegamos lá e conhecemos muitas dessas formas e conseguimos até, numa atividade que a Rita nos proporcionou, de conhecer mais estas espécies, de separá-las, de ver como cada uma era e as diferenças entre elas e a importância que elas tinham. E recebemos este convite para participar, e este webinar foi bastante esclarecedor e muito bom para nos fazer perceber como é que a importância destes seres.
Tomás, se tiveres Obrigado, interesse, então, Tomás. podes participar nas nossas monitorizações. O Tomás já está marcado. Próxima Sim. quinta-feira está lá. Exato. Boa, boa. Obrigado, Tomás. Nada. Elia, Então, olha, primeiro queria dar os parabéns ao Tomás, que afinal é o aluno da Anatomia e Histologia Vegetal. Resultou. Olha, obrigada, Tomás, por teres assistido aqui ao webinar, que também vos queria dar os parabéns, gostei muito. Eu trabalho em plantas, portanto, nada, enfim. Tem menos relação do que quem trabalha em insetos, mas lá tem os seus pontos de convergência. E eu queria aqui fazer uma pergunta, estava aqui a tentar arranjar quando André referiu os colegas da Mitra, e eu estava aqui a tentar, entretanto surgiu aqui uma pergunta, que é o seguinte: eu tentei o ano passado estabelecer in vitro as diferentes orquídeas que nós temos aqui na Mitra, e o protocolo que existe para estabelecer as orquídeas é utilizando as sementes. Só que deparei-me com um grande problema, que é as orquídeas estavam quase todas xoxas, ou seja, quase nenhuma tinha sementes. A minha pergunta é se isto pode estar relacionado com o decréscimo das populações associadas à polinização destas espécies, que imagino que sejam diferentes, porque são diferentes espécies de orquídeas, se calhar têm polinizadores diferentes, eu não sei. Eu imaginei que poderia ser isso, poderia ser as condições climáticas na altura da floração coincidiu com chuva e então os polinizadores não estavam disponíveis para andar à chuva a polinizar, mas não sei se foi um problema daquele ano em particular ou se é sempre assim, ou seja, se é normal nós não termos muitas sementes ou muitas orquídeas com semente, ou seja, foi mesmo muito poucas as plantas que eu consegui, das quais consegui recolher a cápsula com as sementes. As orquídeas são efetivamente polinizadas por espécies diferentes. E daquilo que eu conheço da biologia das orquídeas, como elas se reproduzem também de forma vegetativa, elas muitas das vezes não investem muito na produção de sementes ou têm alguns problemas na reprodução sexuada. Ali na Mitra, eu acho que as populações de orquídeas não estão assim muito más, pronto, existem vários indivíduos e zonas com mais indivíduos, e em termos de polinizadores, por acaso nunca vi nenhuma das orquídeas que vejo lá no campo ser polinizada por abelhas, pelo menos na Mitra. Mas aquilo que eu me recordo de ter lido em termos sobre as orquídeas também é que as sementes também têm uma grande dificuldade de germinação. Pronto, não é fácil fazer germinar as sementes das orquídeas. Realmente também não tenho a noção se tem a ver com o facto de não terem sido polinizadas pelos insetos ou porque às vezes elas também podem fazer autopolinização e pode ter a ver também com isso. Ou então até próprio podemos tentar também perceber um bocadinho, e era se calhar um projeto engraçado aprofundar esse assunto e essa relação com as orquídeas. De algumas espécies, e o Manel e a Elsa sabem melhor que eu, porque o Manel faz muitos passeios com a Elsa para recolher material vegetal, de algumas espécies sim que há algumas populações até com bastantes indivíduos, mas de outras não. Há uma ou outra que ele sabe lá que só tem ali aquela planta ou duas ou três pezinhos, e era interessante nós multiplicar e germinação in vitro, ou seja, tinhas a mesma a biodiversidade, mas conseguirmos instalar mais e fazer como o jardim das orquídeas aqui nativas da Mitra. Acho que era muito giro. Sim, por acaso tenho dificuldade em encontrar a frutificação das orquídeas. Lembro-me de assim vagamente algumas que me lembro que realmente tinham um fruto, não sei se depois internamente as sementes tinham-se formado, mas podemos tentar e também aquilo que conseguir encontrar também posso tentar recolher material, sim, para vos deixar. Algumas também encontrei comidas, algum inseto parasitou e estavam comidas por dentro, também encontrei. Ok. Obrigada. Obrigado, Eli. Aqui relativamente só mais uma chega para a questão da conservação dos polinizadores, é que
as medidas que nós fizermos têm que ter em conta as necessidades alimentares das espécies e as necessidades de nidificação, pronto, de abrigo. Pronto, não podemos pensar que vamos só instalar ninhos ou caixas ou o que for para as abelhas, se não houver alimento relativamente próximo para elas se alimentarem. E depois cada abelha, efetivamente, cada espécie às vezes alimenta-se de espécies diferentes. Pronto, há uma série de coisas que temos de ter em conta quando se pensar depois no concurso, porque isto vai haver o tal concurso, não se esqueçam. E que pode ser engraçado aqui na Universidade de Évora termos várias equipas a pensar na proteção dos polinizadores e como é que podemos potenciar os polinizadores no nosso campus, quer seja na cidade, quer seja na Mitra. Sim. Great, amazing. Very happy to hear that. Carlos Godinho. Olá, parabéns. Eu ia pegar só na deixa que estavas a falar agora do concurso que vai haver do Insetopia e que vai ser lançado para a semana, como o António referiu no início. E nós este ano, na Universidade de Évora, vamos apostar na questão dos hotéis para insetos, mas isto é um projeto para continuar e, portanto, haverá depois no futuro a questão de plantar espécies autóctones, escolher os sítios. Ou seja, era muito bom que estão aqui alguns alunos, estão aqui alguns dos docentes, que motivemos os nossos alunos a participar, porque além de poderem passar uma semana em Espanha, que vai ser espetacular, o António já prometeu, há hipótese de criar um impacto verdadeiro no nosso campus. E se a Mitra tem muita coisa natural e tem uma série de habitats, muitos dos outros polos não têm e nós podemos aproveitar. Portanto, era só para deixar isso, para motivar toda a gente. Muito obrigado. Sim. Okay. So amazing. Thank you very much if there's no more questions, I think we can slowly say see you soon. Again, the idea of the retreat, the Insectopia retreat in Jarandilla, is to learn from each other and to bring experts from the different universities and to think about future solutions. So a hackathon is an intensively work to be done with experts and with knowledge, science-based knowledge, to further develop our solutions. So all those plans you're mentioning, all those ideas can be further developed there together. So I hope, because you will be not that far as, for example, the colleagues from Sweden, but I hope we can manage to have a great team there during those days and to continue working together in this initiative. So thank you very much for this amazing session, colleagues from the University of Évora. Thank you to all those who participated. The webinar will be uploaded very soon and looking forward to seeing you in the next one on the 25th. Thank you. Bye. Thank you. Muito Obrigado. Adeus. Obrigado pela partilha. Adeus, José. Obrigado. Adeus, un placer. Estamos en contacto. Voy a escribirles. Sí. Voy a escribirles. Voy a poner en contacto con la Universidad dos Açores también. Ya falei con el colega. Ya envié algunas sí. E este é na web. Nos Açores conheço bem o Mário Boieiro. Não sei se conhece o Mário. Mas o Mário trabalha com o professor, como é que se chama? Sim. Paulo Borges. Sim, Pronto. isso. O Mário trabalha com o Paulo Borges e nós conhecemos já há muitos anos. Mas sim, fala com a tua colega e manda o contacto para a gente ir falando. Sim, porque estive ligado máis a los mamíferos marinos, estive ligado máis a José Azevedo, que é biólogo. Eu sou sociólogo, estive trabalhando en ciencias sociais, então en servicio social e en sociologia, mas estou muito ligado a la biologia também. E um dos projetos que temos do Trans-Lighthouses, outro projeto Horizon Europa que temos, uno de los casos pilotos é un trillo da ilha de São Miguel, que están a facer un corredor de borboletas. Então sería ótimo tamén, mas é un profesor de servicio social que está a dirigir. Então vou pôr en contacto con Eduardo Marques, tamén para que falen con ele, que vai implementar esse corredor. Censos de borboletas lá. Isso é giro porque
Não, e ligar a questão da polinização e dos polinizadores e dos passeios com as questões sociais e Sim. psicológicas Sim, até, sim, não é? sim, 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 sem De dúvida. bem-estar Sim. das pessoas. Estamos Isso é a muito traballar giro. nisso, nos baños de floresta, Sim, en sim. tudo iso. Estamos a bañar, ele é un apasionado das borboletas, então está a incluir iso no trillo de Janela do Inferno de São Miguel. Então Ah, vou enviarles também a informação do Ok. projeto. Já apanhei os Tá bem. seus contactos, vou fazer o ok. contactinho a ponto de enviar o projeto. Tá, Prazer Ok, escuchar obrigado, a Célia. Obrigado. meus colegas. Um prazer, Obrigada. até Tchau, tchau, breve. obrigado. Tchau, tchau.